Não teve como a morte de Cid Moreira impedir que nossas memórias retrocedessem algumas décadas para relembrarmos uma época em que a figura dele, imponente na bancada do Jornal Nacional, juntamente com a sua voz inconfundível, povoou as nossas vidas desde os anos 70. Neste vídeo eu vou explicar e contextualizar por que Cid Moreira não foi apenas um apresentador de telejornais, mas se tornou um ícone cultural que acabou, de uma certa forma, ultrapassando as fronteiras da comunicação. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, Cid Moreira morreu. Morreu aos 97 anos e ele vai ficar marcado para sempre na memória de quem viveu as décadas de 70 e de 1970 e 1980 com a intensidade merecida. Não há uma pessoa sequer que seja realmente adulta nos dias de hoje ou que tenha mais de 40 anos de idade, cara, que não tenha sido impactado pelas notícias que ele lia com aquela voz grave e penetrante desde que ele foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional em 1969. O Cid Moreira ele passou os últimos anos, inclusive, afastado da televisão, mesmo sendo um dos raríssimos profissionais que detinha um contrato vitalício com uma emissora, que no caso era a Globo. É isso mesmo, o contrato dele era vitalício. Com uma carreira extensa de locutor, desde os 15 anos de idade, ele realmente começou a se destacar a partir do momento em que ele foi contratado pela TV Excelsior, ainda na década de 1950, cara, e depois pela TV Rio, em 1963. E aí, só que quando ele estreou à frente do Jornal Nacional, na Globo, em 1969, inclusive o Jornal Nacional foi o primeiro telejornal transmitido em rede para o Brasil. Inclusive ele dividia a apresentação inicialmente também com outro lendário locutor, né, o falecido Hilton Gomes, e depois ele acabou formando uma dupla de imenso sucesso com o igualmente lendário Sérgio Chapelin. Nesse tempo todo, o Cid Moreira criou um estilo de apresentação que acabou se tornando uma espécie de marca registrada dele. Aquele tradicional boa noite, no final do principal telejornal do Brasil, né, que era o Jornal Nacional, foi apenas uma delas e uma das mais marcantes. E ao longo das décadas, aquela voz grave e marcante dele, cara, narrou as notícias do dia a dia, cara, com uma altivez inabalável que causou, sim, um grande impacto no padrão de qualidade do jornalismo. Mesmo quando ele era obrigado pela censura federal a narrar acontecimentos e fatos por um viés obrigatoriamente nacionalista ali nos anos 70, né, durante o regime militar, cara. E outra, não havia outro jeito para quem trabalhava na Globo ou em qualquer outra emissora de TV dentro da área do jornalismo naqueles tempos, cara. Não tinha outro jeito, não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade editorial, era tudo liberdade zero. Por isso, dentro do que era possível se fazer, o Cid Moreira ele estabeleceu um padrão de excelência que, embora devesse continuar sendo relevante e necessário, cara, acabou ao longo do tempo se desvirtuando numa época, inclusive hoje, por exemplo, em que imperam as mudanças tecnológicas em velocidade supersônica e a proliferação de inúmeras fontes de informação. Fontes essas nem sempre confiáveis. E é por isso, cara, que eu não me canso de dizer, cara, que nada é mais importante no trabalho jornalístico do que a precisão da informação e a confiabilidade de quem traz essas notícias para o público. E o Cid Moreira tinha isso. Quando ele se aposentou do Jornal Nacional em 1996, ele já estava também num outro universo, que era o universo religioso. Por quê, cara? Porque ele entrou nesse universo quando ele usou a voz dele, né, em tons assim, tonitruantes, para narrar inicialmente salmos e algumas outras passagens bíblicas conhecidas do Novo Testamento da Bíblia cristã, numa série de 24 CDs, que inclusive na época se tornaram uma verdadeira febre para os milhões de fiéis espalhados pelo Brasil durante os anos 2000, cara.
Inclusive, reza a lenda, cara. Reza a lenda, ele é do mercado fonográfico, né? Que essa série inteira vendeu mais de 33 milhões de cópias. Aliás, esse acabou sendo, inclusive, um dos projetos mais marcantes e surpreendentes da carreira do Cid Moreira. Por quê, cara? Porque com o sucesso dessa série, em 2011, ele soltou a narração da Bíblia cristã na íntegra. Ele dizia que demorou 6 anos para fazer, cara. Ele narrou a Bíblia cristã na íntegra. Negócio incrível. O público mais jovem vai lembrar, certamente, do Cid Moreira por causa daquele a narração impagável e absurda que ele fazia para o quadro daquele mágico no Mr. M, no Fantástico. Lembra, né? No qual o Paladino Mascarado, né, que é um termo que ele mesmo criou, cara, entregava como é que os truques de mágica eram feitos, cara. Era um negócio incrível. Sem contar outros bordões que ele acabou criando, né? Como aquele isso é um espanto, né? Toda vez que ele narrava reportagens a respeito de casos sobrenaturais ali no Fantástico também, né? E aquele inacreditável Jabulani, que era o nome oficial da bola utilizada na Copa do Mundo de Futebol de 2010, lá na África do Sul, cara. Era um negócio absolutamente engraçadíssimo. A importância do Cid, na verdade, se você pensar bem, cara, ela não vai se limitar ao passado, né? Porque eu tenho certeza de que ele continua a ser uma referência para os novos comunicadores, novos narradores, mesmo que em tempos como a gente vive hoje, cara, que esses profissionais são orientados a ficar fazendo gracinhas patéticas e bancar o palhaço banguela na frente das câmeras. Inclusive, exalando uma superficialidade para tentar se conectar com um público cada vez mais idiotizado. Lamentavelmente, mas assim, o Cid continua influente. E a morte dele deveria fazer com que a gente refletisse a respeito do valor dos narradores, dos locutores na nossa sociedade. Profissionais que sempre captaram a essência de uma notícia para transmitir segurança que todo jornalista deveria ter. Só que em tempos de algoritmos e streaming, isso acabou se tornando totalmente obsoleto para uma juventude que não sabe nada, que não quer entender nada como realmente as coisas são e acreditam piamente em qualquer bobagem que eles ouçam ou leiam. Na verdade, hoje a gente vive tristes tempos nos quais um profissional como o Cid Moreira certamente via com muita tristeza. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do grande Cid Moreira. Foi uma figura incrível na nossa infância e adolescência. Aqui nos comentários, coloca aqui sua opinião a respeito dele, cara. O que você achava dele como narrador? Você tem a série da Bíblia, o que você achava disso? Tá bom? Coloca aqui nos comentários e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.